O fundo responsável pela Arena Corinthians pagou a primeira parcela do consórcio de 400 milhões de reais com o BNDES, a primeira parcela do empréstimo, né? Foi uma prestação de pouco mais de 5 milhões de reais. Mas olha, há um longo caminho pela frente até o clube quitar o débito com o banco estatal. A estimativa é que o BNDES tem emprestado mais de 18 bilhões de reais para 5 grandes empresas só nos últimos 6 anos. Entre elas, a Odebrecht, investigada na Operação Lava Jato e que teve seu presidente indiciado e preso em Curitiba. A maior empreiteira do país é responsável, entre outras obras, pela construção da Arena Corinthians, o Itaquerão, estádio usado na abertura da Copa. Foram 400 milhões de reais de dinheiro público destinados ao Corinthians, com carência de 3 anos a partir da assinatura do contrato. Mesmo com o pagamento da primeira parcela, se o Corinthians não cumprir o restante do contrato, com uma dívida que ultrapassa hoje 1 bilhão de reais, quem assumiria o controle da parte que cabe ao clube é a Caixa Econômica Federal, avalista do empréstimo. De uma forma ou de outra, o estádio correria o risco de ser estatizado. BNDES e Caixa Econômica Federal pertencem à administração direta do Estado. Então, é uma pessoa avalizando ela mesma, tá? Se não for pago o empréstimo, quem vai estar arcando vai ser o Estado de alguma forma. Quando o Tesouro emite papéis, isso no fundo está sendo financiado por todo o restante da sociedade. A situação traz à tona uma polêmica que tem se tornado rotina na administração do BNDES. O investimento de dinheiro público em projetos considerados obscuros, arriscados. Além de dinheiro público, o banco estatal utiliza recursos de outros fundos, dinheiro que é descontado todos os meses do salário do trabalhador. São 191 bilhões de reais vindos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, 36 bilhões do PIS/PASEP, e o FGTS ainda entra com 9 bilhões de reais. A outra parte vem do governo federal e os repasses crescem a uma velocidade assustadora. Em 2008, a União aportava 10 bilhões e 700 milhões de reais em bancos públicos, a maior parte no BNDES. Em 2014, este aporte subiu para 514 bilhões. Destes, 506 só para o BNDES. Foi um aumento de quase 4.700%. Uma vez no BNDES, o dinheiro entra em uma caixa preta. Só em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal obrigou o BNDES a abrir os dados. Neste caso, a investigação ainda está em curso. Na lista divulgada pelo banco com os clientes e os empréstimos, fica a dúvida. Que critérios definem quais projetos merecem e quais não merecem financiamento subsidiado do banco? Para este economista, que estudou contrato por contrato da lista, falta transparência. Porque uma coisa é você dar uma transparência em alguns dados, né? A outra coisa é você deixar transparente qual o critério que você seleciona. Ainda existe grande mistério envolvendo contratos secretos feitos pelo banco no exterior, como com o governo cubano na construção do Porto de Mariel, por exemplo. Recentemente, o Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar as relações entre o ex-presidente Lula e a empreiteira Odebrecht em obras no exterior e em contratos com o BNDES. O Congresso Nacional também está de olho no banco. Semana passada, ficou definida a abertura de uma CPI para investigar a instituição. O BNDES diz que todos os dados estão disponíveis no portal do banco e que não existem contratos secretos na instituição. E olha, o dinheiro gasto nos estádios, na construção dos estádios para a Copa do Mundo é o comentário de hoje de Luiz Carlos Prates. Meus amigos, eu cansei de dizer antes que nós não tínhamos nada a ganhar em produzir, em promover uma Copa do Mundo no Brasil. Gastos absolutamente fora de propósito. Um dinheiro que o governo teria que colocar nos estádios para vê-los concluídos para a Copa, exigências de padrão FIFA. Um dinheiro que, se tivesse sido levado para os hospitais, para as escolas públicas, nós estaríamos no primeiro mundo. O estádio, por exemplo, Mané Garrincha, Brasília não tem futebol, 1 bilhão e 200 milhões. E assim outros tantos estádios. E agora entra na ordem do dia a discussão sobre o dinheiro gasto na construção do Itaquerão.
da Arena Corinthians, porque foi um estádio construído pela Odebrecht, com dinheiro financiado pelo BNDES, um banco oficial, e agora a grande questão, a Odebrecht está no banco dos réus, sendo acusado de propinas, disso e daquilo. E aí, quanto custa uma obra? Ninguém sabe, antes de vê-la concluída, ninguém sabe se faz uma estimativa. A Arena Corinthians, 850 milhões mais ou menos, a coisa acabou em 1 bilhão e 200. Será que foi isso mesmo? Será? Esse dinheiro foi inteiramente usado na construção do estádio, como de resto em outros estádios da Copa do Mundo? É isso que tem que ser bem apurado. Será que vai ser bem apurado? Será? Pois é esta questão agora, isto tem que ser bem apurado, porque é dinheiro nosso. Ah, mas é do BNDES, o BNDES não produz dinheiro, arrecada pelo governo e repassa através daqueles processos absolutamente naturais, na ordem das questões que envolvem financiamentos públicos. Mas e daí? Houve mais dinheiro, algum dinheiro ficou pelo caminho, nós temos que saber disso. O clube em si, a torcida, não tem nada a ver com a coisa. Mas a construção, quem construiu o estádio, de onde veio o dinheiro, todo ele foi justo, foi rigorosamente adequado à construção, nós precisamos saber. Porque senão, nós vamos repetir o erro ano que vem com os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, diferentes dos Jogos da Copa do Mundo, os da Copa deixam os estádios aí para o povão, para os campeonatos internos nossos. Mas e os Jogos Olímpicos? Com arenas especialíssimas e nós não temos apuro nestas questões olímpicas. O que vai ser feito do que sobrar depois dos Jogos Olímpicos? Mas antes disso, temos que saber quanto custou a Arena Corinthians, quem ficou com o dinheiro ou não, se de fato a obra foi rigorosamente bem calculada e o dinheiro aplicado foi aquele mesmo. Quando é que vamos saber disso? Precisamos saber. A Odebrecht construiu, o dinheiro foi do BNDES, mas tudo com a caneta do governo federal. Precisamos saber, e já! Vamos cobrar, né, Prates?